olhos estão voltados para a Malásia, na Ásia, onde neste momento está o presidente Lula. Quem também está por lá é Donald Trump. Donald Trump, que durante esta madrugada, quando chegou à Malásia, confirmou que existe sim a possibilidade e que o tão esperado encontro entre Lula e Donald Trump deve realmente acontecer. Reunião, portanto, confirmada pelo próprio líder norte-americano, e eu vou chamar agora Américo Martins, que segue por lá também e vem trazer as últimas informações sobre essa expectativa. Américo, bem-vindo, boa noite para você por aí. Conta pra gente as últimas informações. Olá, Muriel, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN Brasil. Muriel, eu apurei e praticamente confirmei que essa reunião entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump vai acontecer amanhã, muito provavelmente às 5 horas da tarde, no horário aqui da Malásia. Serão, portanto, por volta de 6 horas da manhã de domingo, no horário de Brasília. O próprio presidente Donald Trump, sem entrar nesses detalhes de horário, confirmou que iria se reunir com o presidente Lula. Ele fez essa declaração a bordo do Air Force One, o avião americano, pouco depois que ele decolou de Washington. Muito em breve, o presidente americano vai chegar aqui à Malásia e vai participar de um dia intenso de reuniões, participando da reunião de cúpula dos países da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Mas, obviamente, para o nosso ponto de vista, o ponto de vista brasileiro, o ponto mais importante do dia para os dois líderes, para o presidente Lula e também para o presidente Donald Trump, vai ser o encontro bilateral do final da tarde aqui em Kuala Lumpur, na Malásia. O presidente Lula também se referiu ao encontro quando ele foi abordado por nós, jornalistas, ao sair aqui do hotel onde ele está hospedado, e ele disse que esperava, tinha muito otimismo com relação a essa reunião, e ele acredita que vai ser possível chegar em algum tipo de acordo. Mas o presidente Lula também deixou claro que vai colocar à mesa na discussão vários pontos problemáticos na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Ou seja, o presidente Lula deixando claro que vai abordar ele mesmo alguns dos pontos que incomodam o governo brasileiro nessa relação. O presidente Donald Trump, enquanto estava voando, também foi perguntado sobre a possibilidade de rever essas tarifas, ou seja, de abaixar essas tarifas que foram impostas unilateralmente aos produtos brasileiros. Ele disse que isso é possível desde que, aspas dele, as condições corretas sejam alcançadas. Ele não elaborou quais seriam essas condições, essas situações corretas, e nem o presidente Lula quis comentar. O presidente Lula, inclusive, disse que não existe ali nenhuma condição nessa conversa, que todos os tópicos podem ser colocados em discussão, e ele está preparado para falar não apenas de comércio e da relação bilateral, mas também de vários pontos e fatores geopolíticos e estratégicos, Muriel. E eu apurei, junto a alguns representantes aqui do governo brasileiro, que a principal intenção do Brasil nessa reunião é consolidar uma mudança aí nesse relacionamento com os Estados Unidos. Uma mudança que eliminaria, descontaminaria, vamos colocar assim, essas conversas dos aspectos políticos, relacionados inclusive ao aspecto político interno brasileiro, visto que essas tarifas foram impostas ali sob alegações do governo americano que feriam inclusive a soberania brasileira, tentativas de interferência, por exemplo, no Poder Judiciário brasileiro. O Brasil pretende que a partir de amanhã esse processo seja consolidado, e esse é o grande objetivo. O governo brasileiro sabe que vai ser muito difícil ter um acordo amanhã, ter algum anúncio, até porque não são os presidentes que fazem esses anúncios. Eles determinam os parâmetros gerais das negociações que podem se seguir entre os ministros. O próprio presidente Lula, quando ainda estava lá na Indonésia, antes de chegar aqui à Malásia, e eu também acompanhei aquela fase da viagem dele, ele disse isso: o acordo não vai sair amanhã ou depois de amanhã quando eu me encontrar com o Trump, vai sair a partir de muitas negociações entre os ministérios. Então, o que é o grande objetivo do Brasil amanhã? Que a reunião aconteça, que a reunião seja muito positiva e que ela elimine aspectos políticos, especialmente da política interna do Brasil, dessa negociação, e pavimente o caminho para um acordo de fato
com relação a pontos comerciais e que aí sim os Estados Unidos se convençam e comecem a baixar as tarifas. Então essa é a perspectiva de amanhã, Muriel. Uma reunião no final da tarde do domingo aqui em Kuala Lumpur, capital da Malásia, início da manhã aí em Brasília, horário de Brasília, e com esse objetivo, uma reunião em que seja consolidada aí essa aproximação entre o presidente Lula, o presidente Trump, o governo brasileiro, o governo americano, a retirada, descontaminação desses debates do ponto de vista político e a abertura de caminhos dentro de determinados parâmetros para negociações comerciais propriamente dito, que é isso que é a grande prioridade do Brasil, Muriel. O próprio presidente Lula respondeu para você, né, Américo, que não existem pontos proibidos nessa conversa com Donald Trump, mas a gente sabe que a estratégia realmente vai ser evitar tocar em pontos mais pesados, para evitar qualquer tipo aí de estresse nesse encontro que a gente está aguardando há tanto tempo. Já a gente volta a conversar mais um pouco, viu, Américo? Obrigada por enquanto. E a gente, inclusive, separou o momento dessa fala, então, de Donald Trump, em que ele confirmou que realmente vai se encontrar com o presidente Lula na Malásia. Trump falou sobre a possibilidade de reduzir as tarifas impostas ao Brasil durante essa reunião. My teleprompter to work. How about that one? But I gave a good speech anyway. Have a good trip, everyone. Are you open to reducing the tariffs on Brazil? Yeah, under the right circumstances.